entendimento, Pai, para a Tua palavra. Assim, Pai, nós te pedimos e nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Amém. Graça e paz, igreja. Boa noite. Amém. Eu estou muito feliz de estar aqui hoje. Eu já tenho essa igreja muito amada no meu coração. E o meu desejo é que Deus venha prosperar, venha abençoar essa igreja cada dia mais. Que vocês possam viver coisas lindas e extraordinárias na presença de Deus. Que essa igreja venha ser uma referência aqui para Treviso. Amém? E já agradeço também a oportunidade, Pastor Paulo, pela confiança depositada em minha pessoa. E eu louvo a Deus por estar aqui hoje. Amém? Então vamos para a palavra de Deus. Eu confesso que sempre quando eu passava pelo fruto do Espírito, eu meio que deixava de lado. Eu achava algo tão simples. Tipo assim, meu Deus, como assim? Falar sobre amor, paz, alegria e as outras virtudes, eu sempre achava muito simples, eu ignorava, eu confesso isso. Mas quando eu parei para meditar na palavra, quando eu parei para ver cada virtude e me aprofundar ali, eu comecei a ver que pode ser simples, é simples, mas é muito profundo. Cada virtude que a gente começa a perceber, a estudar, a gente começa a ver, meu Deus, Deus é maravilhoso demais. E faz muito sentido, né? Então, pode ser simples, porém é profundo. E Jesus é assim, não é mesmo? Um homem simples, mas com uma sabedoria incrível. Meu Deus, um homem que veio aqui, que andou de sandálias, não é mesmo? Na Galileia, ele entrou com um jumentinho em Jerusalém, sendo o rei dos reis. E eu vejo um homem simples, mas com uma sabedoria incrível, um conhecimento maravilhoso. E ele é o nosso exemplo, não é mesmo? Um homem que ele veio, ele falava, né? Mas ele não só falava, ele não só dava exemplo, como ele cumpria. E ele era um homem rico em palavras e um homem rico em atitudes. E isso é extraordinário. E algo que o Senhor tem me mostrado, tem falado muito no meu coração, é o quê? Eu preciso ser uma pessoa como Jesus, que é rico em palavras, né, mas rico em atitudes. Eu não posso ser uma pessoa que só frequenta culto, não é mesmo? Mas passa na segunda-feira e esquece tudo. Então eu sou só um ouvinte, né? Não, eu preciso ser uma ouvinte, eu preciso sim, mas eu preciso trazer esses ensinamentos para a minha vida. Então eu vou começar a praticar todos esses ensinamentos. Eu tenho certeza que quem está vindo aqui, quem está trazendo essa série de ministrações na quarta-feira sobre o fruto do Espírito, tem trazido palavras bem sólidas, né, com bastante conteúdo. Mas a gente precisa se atentar para não ser então só um ouvinte. Pegar tudo isso, reter dentro do nosso coração, né? E aprender para quê? Para que eu possa influenciar, transformar a minha vida, porque o Evangelho transforma, não é mesmo? Eu tenho que aprender tudo isso para transformar a minha vida e aí sim transformar a vida de outras pessoas, porque assim é o fruto do Espírito. A árvore, ela não se beneficia, não é mesmo? Pelo próprio fruto, ela frutifica em função de outros. E eu acredito que esse é o plano, é o propósito de Deus para nossas vidas, né? Viver uma vida abençoada, uma vida que frutifica, mas viver uma vida que glorifica a Deus com o fruto do Espírito, mas também uma vida que acrescenta na vida de outras pessoas. Então eu acredito que a gente tem que ser essa pessoa que influencia, que está aqui realmente com o coração disposto para aprender e levar esse evangelho lá para fora, para pessoas que não têm talvez oportunidade, né, de estar aqui. Então a gente tem que ser esse exemplo. Amém, meus irmãos? Bem rapidinho aqui, algum tempo atrás, eu senti muito
falta de ter uma pessoa que me influenciasse. Eu digo pessoas assim do meu cotidiano, perto de mim, sabe? Não pessoas de fora. E eu lembro que eu comecei a chorar muito. Sabe aquela mulher de Deus que você olha para ela, meu Deus, essa mulher é uma mulher de Deus, é uma mulher de oração, ela tem intimidade com o Espírito Santo? Sabe essa mulher que você pode se abrir, você pode contar os seus casos, você vai receber uma oração e você vai sair dali fortalecida, sabe? E eu comecei a orar e falei, meu Deus, onde estão essas mulheres? Por que eu não consigo ver isso? Né? A gente sempre consegue ver mais para o outro lado, para pessoas que não influenciam tanto do que uma pessoa que é influente ali, que realmente mostra o caráter de Deus. E eu comecei a chorar muito. E eu, do nada, comecei a sentir essa falta. E sabe o que o Espírito Santo falou para mim? Eu lembro que eu estava na sala de casa e o Senhor falou, começa por ti. Faz por ti, que Jesus vai se manifestar, se conecta com Deus, que Deus através da tua vida, Ele vai mostrar, Ele vai te levar e você vai começar a ser luz para outras pessoas. E isso, gente, é diferença, isso faz diferença. Então a gente precisa transmitir, né? A gente foi chamados para transmitir a essência de Deus. A palavra de Deus, Ezequiel 36, 26 diz assim: e darei um coração novo, e porei dentro de vós um espírito novo. Tirarei da vossa carne o coração de pedra, e vos darei um coração de carne. Então, é nesse novo coração que o Senhor fala conosco nessa noite. Um coração de carne, que morre todos os dias, que está disposto a morrer todos os dias para que Cristo venha ser evidenciado. Amém? E tudo isso precisa de rendição, não é mesmo? Então a gente precisa se render a Cristo todos os dias, para que aí sim a gente venha praticar todas essas virtudes que Paulo diz aqui, que Paulo descreve. Então a gente precisa isso, né? Vamos falar sobre bondade, porque hoje eu vim para falar sobre bondade. Vamos ler a Bíblia, gente? Vamos abrir em Gálatas. Esse texto, talvez, né, como vocês estão estudando aqui o fruto do Espírito, talvez vocês estão bem conhecidos, né, desse texto. Eu quero ler em Gálatas, capítulo 5, e a partir do versículo 13. Amém? Diz assim: porque vocês, irmãos, foram chamados à liberdade, mas não usem a liberdade para dar ocasião à carne. Pelo contrário, sejam servos uns dos outros, pelo amor. Porque toda a lei se cumpre em um só preceito, a saber, ame o seu próximo como a ti mesmo. Mas se vocês ficam mordendo, devorando uns aos outros, tenham cuidado, para que não sejam mutuamente destruídos. Digo, porém, o seguinte: vivam no Espírito, e vocês jamais satisfarão os desejos da carne, porque a carne luta contra o Espírito, e o Espírito luta contra a carne, porque são opostos entre si, para que vocês não façam o que querem. Mas se são guiados pelo Espírito, vocês não estão debaixo da lei. Ora, as obras da carne são conhecidas e são imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçaria, inimizade, rixas, ciúmes, ira, discórdia, divisões, facções, invejas, bebedeiras, orgias e coisas semelhantes a esta. Misericórdia. Declaro a vocês, como antes já os previ, que os que praticam tais coisas não herdarão o reino de Deus. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. E o que são de Cristo Jesus crucifica a carne, com as suas paixões e seus desejos. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Amém? Esse texto aqui é profundo, não é mesmo, gente? Então, para falar um pouquinho sobre bondade,
Eu preciso explicar um pouco esse texto, falar um pouco do contexto dessa carta. E essa carta Paulo escreveu para a igreja de Galácia. Na verdade, não era uma igreja, né? Era a região que continha várias igrejas. Então, nessa região tinha judeus, tinha gentios. E o que estava acontecendo? Paulo havia passado lá e tinha os judeus, eles estavam se convertendo, eles estavam aceitando a Cristo e estavam se convertendo. E eles creram em Cristo. Então, eles se converteram, acreditaram em Cristo, porém, eles acreditavam, né, na cultura deles, eles tinham o quê? A lei mosaica. E os gentios não tinham isso na cultura. E porque eles vieram lá de outros povos, e então eles não tinham isso. E o que estava acontecendo, gente? O que os judeus começaram a falar para os gentios? Olha, se vocês querem pertencer à família de Deus, se vocês querem realmente entrar para a família de Deus, falta algo para vocês. Então, Paulo, quando descobriu isso, Paulo ele escreve essas cartas na verdade, para repreender o que estava acontecendo ali. Quando ele descobre que os gentios eles estavam se submetendo à circuncisão, Paulo vai na hora e diz: o que aconteceu aqui? O porquê que vocês do nada tão rápido se desviaram do verdadeiro evangelho? Não falta nada para vocês, porque Cristo é suficiente, a graça de Deus é suficiente. O porquê? O porquê que vocês negaram? Não falta nada para vocês. Então, é engraçado porque Eva, lá no Jardim do Éden, se a gente for para Gênesis, a gente vai ver a mesma conversa que a serpente teve para Eva, é mais ou menos a mesma conversa que os judeus estavam impondo aqui para os gentios. E o que era? Eva, se você experimentar o fruto proibido, você vai enxergar além, né? Então falta algo para você, Eva. Experimenta o fruto proibido, que você vai conseguir, você vai além do que você está vendo hoje. Mais ou menos a mesma conversa que aconteceu ali entre os judeus e a Eva. Então, Gênesis, nós conseguimos ver mais ou menos o que é bom e o que não é bom. Quando Deus ele cria a humanidade, lá, sol, lua, os elementos, tudo que Deus está criando, a Bíblia nos fala que quando termina o que ele acha que está completo, que está pleno, ele diz o quê? E viu Deus que era bom. E viu Deus que era bom. Então, é mais ou menos assim, está completo, está perfeito, não falta nada, tá bom. Então, a gente consegue mais ou menos entender o quê? Que a bondade tem a ver com a plenitude, não é mesmo? Porque está bom. E enquanto a maldade, né, a semente da maldade, é mais ou menos o oposto, falta algo. E interessante também que quando Deus olha para Adão, ele olha para Adão e vê, não é bom que o Adão esteja só. Eu vou fazer alguém que o complete. Então, quando Deus olha para Adão e vê ele sozinho, né, ele diz, não é bom que esteja só. Por que não é bom? Porque quando Deus olha para aquela cena, ele pensa, opa, tá faltando algo aqui. E quando tem uma falta, quando tem uma lacuna, né, então abre um espaço para a maldade entrar. E Deus supre então a falta, aquela lacuna, ele cria a Eva, a mulher, a sua companheira, então para completar Adão. Então quando ele completa, lá no finalzinho, Deus fala, foi muito bom, é muito bom, agora sim, tá tudo pleno, tudo certo. Ele coloca ali um intensificador, um muito bom, completou a humanidade, a criação, tá tudo certo.
E então a maldade, gente, vai ter a ver, né, com essa falta, e a bondade tem a ver com plenitude. E o que é o pecado? Não é? O pecado não é um sentimento, uma mentalidade de falta. Pessoas desconectadas de Deus, pessoas que não estão conectadas de Deus, sempre vão estar em busca de algo que supre aquela necessidade, algo que complete, não é mesmo? E ele sempre vai buscar algo para suprir aquela necessidade que está ali dentro do coração, aquele vazio na alma, em outros lugares que é impossível, né? Para alcançar isso, somente Deus pode preencher o vazio que está no coração do homem. E então a gente percebe o quê? Que o pecado, ele traz isso. A palavra de Deus diz que o homem é mau. O homem nasce, né, do pecado. E vai ser assim, somente com o encontro verdadeiro com Deus que a gente vai conseguir se livrar disso, gente, porque o homem é pecador. Então, por isso que Paulo, ele repreende aqui na carta os cristãos que estavam vivendo naquela época. Ele diz: meu Deus, eu quero que vocês percebam, né, que existe um outro nível de obediência, é outro nível. Então ele faz uma comparação do fruto, né, do Espírito com as obras da carne. É como se ele dissesse assim: obras da carne, homem falta bondade, mostra um homem que sai devorando e consumindo tudo que vem pela frente, porque existe uma falta nele, então ele vai cair no pecado, ele vai querer consumir tudo que está aqui, ó, nas obras da carne, porque tem aquela falta, né? É um homem incompleto, enquanto o fruto do Espírito mostra um homem pleno em Deus, um homem completo em Deus, um homem que vive em santidade, que vive para agradar a Deus. Então Paulo mostra que quem está em espírito, que quem vive em espírito, ao invés de devorar o mundo, de consumir coisas do mundo, ele vai o quê? Ele vai enriquecer o mundo, ele vai abençoar, ele vai dar, ele vai beneficiar o mundo. Porque o que é a bondade? A bondade é isso, é ação, é uma ação, né? Tem a ver com tem a ver com o que eu faço. Enquanto a benignidade é um sentimento interior, é um estado interior, a bondade é essa benignidade em ação. E o nosso Deus é isso. Deus é bom. Diga que Deus é bom, igreja, porque Deus é maravilhoso, Deus é perfeito, não é mesmo? Eu consigo ver Deus em cada coisa que só Jesus. Deus é bom demais, Ele é santo, Ele é lindo, Ele é maravilhoso. Então, somente um coração pleno em Deus, somente um coração completo em Deus vai praticar a bondade. Somente essa bondade que não é por esforço físico, não é mesmo? Porque eu trabalhei uma época com um médico que ele era espírita e, meu Deus, gente, se vocês soubessem tanta caridade que ele fazia, que eu, assim, nossa, era um exemplo realmente, assim, de, nossa, muito bom, maravilhoso, mas aquilo ali não salva. A gente sabe que aquilo ali não leva ninguém para o céu, não é mesmo? Nunca vai ser sobre nossos esforços, nunca vai ser. Pessoas bondosas, elas revelam a Deus. A palavra de Deus nos diz: revistam-se de Deus, revistam-se de Deus. Relacionamento, isso fala sobre relacionamento com Deus. Porque como que eu vou andar em espírito? Eu preciso estar revestida de Deus, eu preciso ter um relacionamento com Deus, na verdade. Eu preciso me relacionar para que eu possa andar em espírito, não é mesmo? Não feche uma coisa com a outra. Não tem como eu querer andar no espírito e não ter relacionamento com Deus. Não tem como eu aceitar Jesus, tá certo, aceitei Jesus, passei, me batizei e agora parei. Não dá. Eu tenho que crescer gradativamente. Eu preciso aprender, eu preciso estudar a palavra de Deus, eu preciso me revestir de Deus, para que aí sim a virtude de Deus, que é essa virtude, a bondade, venha vir sobre mim.
A palavra de Deus diz em Colossenses 3:12, visto que Deus os escolheu para ser seu povo santo e amado, revistam-se de compaixão, de bondade, humildade, mansidão e paciência, suportando uns aos outros. Como que a gente vai suportar uns aos outros? Revestindo-se de Deus, não é mesmo? Suportar quem a gente ama, meu Deus, é maravilhoso, não é mesmo? Mas como que a gente vai suportar uma pessoa que talvez te despreza, que te deixa lá no cantinho, uma pessoa que te fere, uma pessoa que você guarda uma mágoa, rancor lá atrás? Como que você vai liberar esse perdão? Com a bondade de Deus. Você precisa se revestir de Deus para liberar perdão, para tirar essa mágoa, para ir para frente. Então, a gente precisa se revestir de Deus. A palavra de Deus, a palavra suportar, uma rápida pesquisa no Google, aí se a gente faz, olha o que significa. Não ceder, aguentar, resistir, ser capaz de segurar, carregar, dar amparo, dar suporte, sujeitar-se, tolerar, aturar. E por aí vai, gente. Eu não peguei todas as palavras, mas suportar significa tudo isso. E às vezes a gente acha que o suportar, eu só suporto, né? Mas não, eu preciso dar amparo para aquela pessoa que talvez não me ama tanto. Só Jesus, só pessoas espirituais para entender isso. Pessoas que não nasceram de novo, que não vivem no Espírito, impossível, não existe. Já chutam o balde, não quero saber mais daquela pessoa, e é assim, gente. Realmente é assim. A palavra de Deus também diz em Lucas 6, dei e receberão, sua dádivas lhe será retomada, em boa medida, compactada, sacudida, para caber mais, transbordante e derramada sobre vocês. O padrão de medida que adotarem será usado para medi-los. Essa palavra a gente sempre escuta para falar de oferta, não é mesmo? Cabe, sim, faz sentido. Mas se você olhar no contexto ali da Bíblia, ela fala sobre relacionamento. Fala sobre o quê? Se o que eu quero receber, eu preciso oferecer. Como eu quero ser tratado, eu preciso tratar. Então fala sobre isso. O bondoso, ele oferece aquilo que ele gostaria de receber. Sempre vai ser isso. Ele vai oferecer aquilo que gostaria de receber. Coisas pequenas, como um simples presente, que talvez a gente pense, não, é pouca coisa, eu vou lá comprar um mais baratinho. Não, o bondoso, ele sempre vai comprar o melhor, ele vai dar o melhor, porque ele está pensando sempre no bem-estar da outra pessoa. Então, o bondoso, ele sempre faz isso, tudo que ele gostaria de receber, ele vai oferecer. Não importa se a pessoa é boa ou não é, ele vai receber, porque a essência dele vem da essência de Deus. Então é sobre isso, sobre ter a essência, sobre ter essa virtude de Deus. Há benefícios em ser bondoso. A Bíblia nos diz que quem é bondoso faz bem a si mesmo. Em Provérbios 11:17 isso está. Quem faz o bem beneficia a si mesmo. Quem pratica o mal só se prejudica. E realmente é muito isso, gente. É muito isso. Algum tempo atrás eu conheci uma pessoa que ela só fazia o mal. E eu lembro que eu ajudava muito aquela pessoa, porque ela era uma pessoa mais de idade. E, gente, depois de tempo, assim, eu fiquei sabendo, nossa, passou tanta coisa na vida dela, que depois eu fiquei pensando, meu Deus, olha, se o mal parece que vem à tona, não é mesmo? Ela se prejudica. Quem faz o mal só traz para si, se prejudica. E depois eu fiquei lembrando desse versículo, e é realmente isso. Em Provérbios 12:18 diz assim: pessoas que as palavras do falador ferem como pontas de espada, mas as palavras do sábio
podem curar. Então, pessoas bondosas, elas têm ternura, elas têm leveza para falar, elas sabem se comunicar, porque elas são pessoas bondosas. Em Efésios, Paulo ele orienta a igreja exatamente sobre isso, sobre o modo de falar. E fala assim, Efésios 4:32. Gente, é tanto versículo na Bíblia que fala sobre a bondade de Deus, que quando eu fui estudar, eu assim, meu Deus, eu posso trazer na minha palavra só versículos sobre a bondade de Deus, que já estaria feita. Tava, meu Deus, a palavra estaria suficiente, porque a palavra de Deus ela é inerrante, não é mesmo? Então, tem muitos versículos sobre a bondade de Deus. E Efésios 4:32 diz assim: não digam palavras que fazem mal aos outros, mas usem apenas palavras boas, que ajudam os outros a crescer na fé e a conseguir que necessitam, para que as coisas que vocês dizem façam bem aos que ouvem. E não façam com que o Espírito Santo de Deus fique triste, pois o Espírito é a marca da propriedade de Deus colocada em vocês, a qual é a garantia de que chegará o dia em que Deus os libertará. Abandonem toda amargura, todo ódio, toda raiva, nada de gritarias, insultos, maldades. Pelo contrário, sejam bondosos, atenciosos uns para com os outros e perdoem uns aos outros, assim como Deus, por meio de Jesus, perdoou vocês. Ou seja, livrem-se de toda mágoa, né? Liberem perdão, se encham da bondade de Deus, porque Deus, Ele entregou o seu Filho por amor a nós, gente. A bondade de Deus, a gente consegue ver, ela é revelada na criação. Quando Deus cria o mundo, Ele cria para nós, não é mesmo? A gente vê a bondade de Deus na obra da salvação, Ele entregando o seu Filho amado. Eu fico imaginando, meu Deus, só Deus para fazer isso por amor a mim, por amor a você, não é mesmo? Entregar o seu Filho por amor. E eu consigo ver a bondade de Deus na sua vontade, porque a palavra de Deus diz que a bondade, esqueci o versículo, gente, socorro, que a vontade de Deus ela é boa, ela é perfeita, ela é agradável. Obrigada. E é isso, a vontade de Deus ela é boa, ela é perfeita, ela é agradável. Né? Muitas das vezes a gente não entende a vontade de Deus, a gente está passando por algumas situações, mas lá na frente a gente vai entender. Glória a Deus porque aconteceu isso. Até mesmo nas dificuldades, nas adversidades, nos levam a crescer em Deus, nos leva para mais fundo e para mais perto de Deus. Deus é perfeito em tudo que Ele faz, Deus é soberano em tudo que Ele faz. A bondade de Deus, ela está sobre toda a terra, sobre todos. E a palavra de Deus diz que a bondade dele, ele nos seguiriam, né? A bondade e a misericórdia nos segue, gente. Deus é perfeito em tudo que faz. E para terminar, eu vou deixar uma frase que fala que nós não carregamos não apenas a aparência, mas demonstramos, né, os frutos como extensão da nossa essência. Então é basicamente isso, através da nossa essência, da essência que nós temos, que vem de Deus, que vem lá do Senhor, que a gente vai carregar. Seja um homem, seja uma mulher que influencia, que mostra o caráter de Deus. Seja um homem, uma mulher que, quando alguém olhar para você, você seja reconhecida pela essência de Deus que está aí dentro de vocês. Mostrem a bondade do Senhor. Mostrem que Jesus é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, que mora dentro de vocês. Amém, igreja? É isso que eu tenho para deixar para vocês. Amém? Glória a Deus, meus irmãos.
Obrigado, irmã Nélia, palavra maravilhosa. Deus